Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um texto que está no Evangelho escrito por João. No capítulo 2, do versículo 1 ao 12, é um texto super conhecido nosso, que fala a respeito das bodas de Caná, as bodas em Caná da Galileia, o casamento onde o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, iniciou os milagres dentro de seu ministério. O texto começa falando que 3 dias depois houve um casamento. 3 dias depois do quê? 3 dias depois do batismo do Senhor Jesus. O ponto inicial dessa narrativa é o batismo. O Senhor Jesus foi batizado. E ele fala que ele foi batizado para cumprir toda a lei, para cumprir toda a justiça de Deus. Ok? Então, quando Jesus cumpre a justiça de Deus por meio do batismo, 3 dias depois, ele é convidado para estar em um casamento. Eu quero destacar esse convite. O casal convidou Jesus para estar em uma festa. A gente pode usar o casamento como uma simbologia para a vida. A vida é um momento de alegria. A vida é algo muito abençoado, é algo maravilhoso que Deus dá e concede a nós, né? O casamento naquela época era celebrado durante uma semana. A festa de casamento era uma festa de 7 dias. Né? O número 7 é um número assim, muito importante na Bíblia, fala a respeito da conclusão de todas as obras de Deus no 7º dia, fala do descanso, e o descanso é o próprio Senhor Jesus, ele é o próprio sábado, ele é o Senhor do sábado, ele é o próprio descanso. Nós descansamos dos nossos pecados. A gente descansa da escravidão em Jesus, da escravidão do pecado, da perseguição do mal contra a nossa vida. Nós descansamos em Jesus, nós descansamos com a certeza da vida eterna em Jesus. Né? Então, esse número 7, ele tem muitas simbologias, ele também representa os 7 dias da semana. Né? A gente pode usar esse texto aqui falando a respeito do Senhor Jesus em nossa semana. Né? E que a semana ela tem um começo, meio e fim, é um ciclo que se repete continuamente. Logo, a vida, né? Até o final, a vida vai se repetindo dia após dia, semana após semana. E o que esse casal fez? Convidou Jesus para estar onde? Na semana deles, na semana de festa, na trajetória de festa, na vida deles. E no meio desse processo teve o problema. É típico da vida, né? Acontecem os imprevistos, houve um imprevisto, ou um mau planejamento, né? Talvez quem calculou a quantidade de vinho calculou mal, quem comprou mal, talvez não tivesse mesmo recurso, mas eu imagino, porque a Bíblia não diz, que eles tinham se programado, só que a programação deu errado. Né? Pode ser má administração, pode ser um plano mal feito, pode ser simplesmente um imprevisto. Às vezes as coisas fogem, né, da nossa alçada, fogem do nosso plano, fogem da forma como nós havíamos imaginado. Mas quando as coisas fugiram do controle, né, quando as coisas fugiram daquilo que o pessoal tinha imaginado para a festa, uma pessoa se importa com o problema. Essa pessoa é Maria. E essa pessoa, que é Maria, não apenas se importa com o problema. Né? Você já ouviu falar muitas vezes que acabar o vinho no casamento era um momento que trazia vergonha para o casal? E essa mulher, preocupada com o outro e não com ela mesma, era só levantar e ir para casa, né? Não, ela estava preocupada com o outro, ela não queria que o outro passasse por essa situação. O que ela faz? Ela intercede, porque ir falar com Jesus é orar. E ir falar com Jesus, um assunto que não te diz respeito, que é do outro, é intercessão. Então essa mulher nos ensina a interceder pelo outro. E ela vai na pessoa certa, ela vai com Jesus. Eu acho isso tão importante, né? Porque em seguida Jesus dá uma resposta assim meio estranha, né? Que a gente sabe que a época era assim que uma pessoa se reportava a outra. Mas eu entendo também que Jesus estava falando assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu não comprei o vinho, não fui eu que calculei mal, esse negócio aí não é comigo. Né? Eu entendo que o que tenho eu contigo, essa não é chegada a minha hora, fala a respeito disso. Olha,
esse problema não me diz respeito e a minha hora não é chegada. Mas lá em Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação tão tremenda. Ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho nascido de mulher. A plenitude do tempo. O que significa plenitude do tempo? Quando você lê na Bíblia plenitude do tempo, o que significa? Significa a hora certa. Vindo, porém, a hora certa, a hora exata. Olha só, o Senhor Jesus fala: ainda não é chegada a minha hora. Quando vira o versículo, Maria fala assim: olha, façam tudo o que ele mandar vocês fazerem. Aí no versículo 6, Jesus manda encher as talhas de pedra. Ué, era a hora ou não era a hora? De um minuto para o outro, passou a ser a hora. Não era naquele momento que eles estavam conversando, mas quando chegou a hora certa, e é nessa hora que Jesus opera na nossa vida. Na hora certa, fique em paz. O Senhor Jesus, ele sabe a hora certa para fazer, para realizar, para criar até aquilo que não existe, para transformar, para multiplicar em nossa vida. Tem a hora certa. E quando chegou a hora certa, Maria deu um conselho muito bom para os serventes: façam tudo o que ele vos disser. O que Jesus falou para nós? Onde a gente fica sabendo que Jesus falou para nós? Nos evangelhos, em toda a Bíblia. Né? O Senhor Jesus, ele aparece de Gênesis até Malaquias no Antigo Testamento, não de forma explícita, mas toda a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus porque ele é o centro do universo, ele é explicitado. Ele aparece no Evangelho mostrando suas características emocionais, as suas atitudes, o Espírito do Senhor Jesus, as decisões do Senhor Jesus, os exemplos, a postura e a compostura, o caráter do Senhor Jesus é revelado aqui nos Evangelhos. E lá em Apocalipse, as faces do Senhor Jesus são confirmadas. Lá em Ezequiel tem a visão de um ser que tem 4 faces. Uma face de leão, uma de novilho, uma de homem e uma de águia. Essas faces são reveladas nos evangelhos. A primeira face, o leão, é o rei, Mateus. A segunda face, o novilho, é o servo, Marcos. A terceira face é o homem, Lucas relata o homem Jesus. E em João, nós temos um relato do Jesus Deus. Então, a face que está sendo evidenciada aqui nesse texto é a face Deus de Jesus. E hoje, o Senhor Jesus glorificado, ele se apresenta a nós cotidianamente como Deus, podendo fazer e realizar todas essas coisas que estão inseridas aqui. Quando a Maria fala, façam tudo o que ele vos disser, a gente tem que saber o que ele falou na palavra para nós, o que a palavra fala a respeito disso para nós, como devemos proceder para obedecer esta palavra, fazei tudo o que ele vos disser, conhecendo, né, o que ele disse. E aí o Senhor Jesus, ele no versículo 6 fala, olha, ali tinha 6 talhas de pedra. Esse número 6, assim como o número 7 representa a perfeição de Deus, representa as 7 faces do Espírito de Deus que estão relatadas lá em Isaías, o número 6, a Bíblia nos diz que é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, lá em Apocalipse fala que o número 6 é o número de homem, ou seja, o número de humano. E a pedra, ela representa, no Antigo Testamento fala muito sobre isso, que o nosso coração é um coração de pedra, o homem sem Jesus tem um coração de pedra. Então, essas 6 talhas podem muito bem representar o nosso coração. E aí o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, existe um recipiente, um local dentro do seu coração que precisa ser cheio com a palavra, com a água. A água representa a palavra de Deus, é uma das simbologias da palavra de Deus. Lá em Ezequiel, né, capítulo 47, a Bíblia fala de uma água, de um local que tem 4 níveis de profundidade, né, o tornozelo, joelho, lombos e
tão profundo que precisa mergulhar. Está falando da palavra de Deus, as múltiplas interpretações da multifacetada, da multiforme sabedoria de Deus explícita na palavra. E aí ele fala, olha, enche essa talha de pedra. A gente pode substituir por enche teu coração com a palavra, ok? E aí, quando eles fazem, ou seja, eles obedecem, no versículo 8, Jesus determina. E esse verbo determinar é um verbo muito forte. Em hebraico, esse verbo determinar, ele só é utilizado quando Deus é o sujeito da frase. Em hebraico, na língua que foi escrito o Antigo Testamento, só Deus determina. Lembra que eu falei que João revela a face de Deus em Jesus? O Jesus Deus? O Jesus Deus determina. Quem determina é Ele. Seguindo essa gramática do hebraico, quem determina é Deus, o homem não determina nada. E ele fala, tirai agora. Quando aconteceu o milagre? Agora! Que coisa maravilhosa! E aí ele fala, leva lá para o mestre Sala, vamos ver o que ele fala desse negócio aqui. E o mestre Sala fica assim impressionado com a qualidade do vinho que é apresentado a ele. Nós ficaremos impressionados com a qualidade da multiplicação, com a qualidade da transformação, com a qualidade do milagre, com a qualidade do sobrenatural que o Senhor Jesus opera. Ele não opera mais ou menos, ele não faz meia boca, ele não faz mal feito. Quando Jesus opera, e ele sempre opera. Quando ele opera? Agora. Agora por quê? Porque obedeceram. Então quem obedeceu e quem obedecer, e eu estou falando para você e estou falando para mim também, receberá esses sinais, esses milagres. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor Jesus, amém? E eu quero destacar aqui algumas situações, né? No finalzinho do texto, a Bíblia relata assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia. E quando ele fala princípio, Jesus deu princípio, o princípio do reino. Me lembra muito Gênesis 1:1, quando Deus relata, né, na palavra, através do Espírito de Deus, o autor diz assim, no princípio criou Deus, o Deus de princípios, o Deus criador, que ele apresenta princípio para todas as coisas. Tudo na vida tem um princípio. E o princípio é de Deus. Você pode caminhar dentro do princípio distorcido, a pessoa, não você, né? A pessoa pode caminhar no princípio distorcido. Agora, se nós caminharmos no princípio de Deus, e tem princípio para tudo, tem princípio para a sociedade, para ser sócio de alguém, tem princípio para se casar, para ter um bom casamento. Tem princípio para ser um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom pastor, uma boa pastora, um bom ministro dentro do evangelho, um crente bom, né, verdadeiro, que não é falso. Tem princípio para tudo na Bíblia. Né? E se nós seguimos, se obedecemos, se ouvimos o conselho, né? E não só isso, se intercedemos, porque quando eu falo só para mim, a gente meio que alimenta o egoísmo. A Maria, que tem um papel tão fundamental nesse texto, ela não pediu para ela pediu pelo outro. O assunto tinha nada a ver com ela pediu para o outro. Olha que ensino maravilhoso. Nós deixarmos de olhar para o nosso umbigo um pouco e também olhar para o outro, ver a necessidade do outro e ir falar com Jesus por causa do outro. E pelo outro, e o outro receber, e a gente se alegrar porque Jesus fez e não fez qualquer coisa não, porque Jesus não faz mais ou menos, Jesus faz perfeito, faz maravilhoso, ele é o maravilhoso, né? Então essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus mostra aqui, ele mostra que de um minuto para o outro chega a hora certa, de um minuto para o outro o milagre acontece, obedeceu, pá!
Jesus fala, agora retira aqui esse líquido e leva lá para o mestre-sala. Vamos ver o que ele fala. É de um minuto para o outro. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Nós nunca perderemos em esperar, porque a hora certa, aqui nesse texto, é agora. Tirai agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a hora certa é agora. É agora a hora certa de você convidar Jesus para entrar na tua vida, para entrar na festa da vida, para entrar na semana, nesses 7 dias de comemoração, para entrar na tua trajetória, para entrar no seu cenário, no cenário da sua vida. Quando nós convidamos, eu estou falando, não é só para quem não conhece Jesus, não, estou falando para crente, porque tem crente que deixa Jesus de fora da situação, do problema. Então aqui nós devemos aprender que não importa o que seja, convida Jesus. Convida Jesus para estar dentro. Fala com Jesus e aproveita que você está falando com Jesus e pede pelo outro também. Interceda pelo outro, interceda pelo teu líder, interceda pela sua igreja. Você sabe o quanto a igreja é perseguida por Satanás? Você sabe o quanto a igreja é odiada? Interceda pela sua igreja. Interceda pela sua família, interceda pelos seus filhos, interceda por aqueles que te cercam. Não seja egoísta. Fala com Jesus para o outro também, para benefício do outro, não só para o seu benefício. Amém? O nosso Deus, ele faz o milagre usando umas estratégias tão diferentes. Quando as coisas começarem a ficar meio esquisitas na tua vida, deixa Deus trabalhar, porque as estratégias de Deus são estratégias incomuns, são estratégias sobrenaturais. Eu creio que este texto ele vai dar uma visão melhor para você e você vai compreender que o Senhor ele tem o melhor para nós, que ele opera de um minuto para o outro, que ele opera agora, que ele opera na hora certa e que quando ele faz, e ele sempre faz, e ele faz agora, ele faz o melhor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe.